que estão conosco aqui nessa manhã. 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 5. Isso é o meu desejo para mim e para todos vocês. Que o Senhor conduza o coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. Vou ler novamente. Que o Senhor conduza o coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. Fala ao nosso coração, Deus, nessa manhã, por esse versículo tão pequeno, mas que é tão carregado de vida, é tão carregado, Senhor, de esperança, de expectativa, de transformação. É a nossa oração que o Senhor fale conosco nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Queridos, 2 Tessalonicenses foi uma epístola escrita por Paulo a uma igreja que ficava numa cidade chamada Tessalônica, uma cidade que fazia parte do mundo grego. E 2 Tessalonicenses é escrita por causa de 1 Tessalonicenses. Assim como nós temos 1 Coríntios, que 1 Coríntios, na verdade, foi escrita por conta de uma epístola que se perdeu, que seria, entre aspas, a 1 Coríntios. Então, a nossa primeira é a segunda, e a nossa segunda é a terceira, digamos assim. E a segunda epístola de Paulo aos irmãos lá da cidade de Tessalônica, a igreja em Tessalônica, ela foi escrita por causa da primeira epístola que foi escrita, a 1 Tessalonicenses. Então, Paulo, ele recebe uma série de notícias acerca da igreja, de problemas que a igreja enfrentava, e era problema de dois motes, de duas causas. Primeira, eram questões relativas à doutrina, e principalmente no que dizia respeito acerca da volta do Senhor. Então, a igreja em Tessalônica, ela enfrentava, em termos doutrinários, algumas dúvidas em relação àquilo que nós chamamos de escatologia, acerca da volta do Senhor, dessa, digamos, demora. E Paulo escreve 1 Tessalonicenses para, em parte, responder e ensinar acerca do retorno do Senhor, da parousia, como nós chamamos no texto grego, acerca do retorno do Senhor e como a igreja deveria, então, proceder diante dessa volta iminente do Senhor Jesus. Só que essa doutrina, esse ensinamento de Paulo provocou, digamos assim, uma mentalidade errônea daqueles irmãos de Tessalônica. Eles chegaram à seguinte conclusão: olha, já que o Senhor, ele vem e vem em breve, o que nós vamos fazer? Vamos vender tudo o que tem e vamos deixar de trabalhar, porque a qualquer momento o Senhor volta. Qual o sentido de eu continuar trabalhando, acordar de 5 da manhã, pegar ônibus lotado, ter que lidar com um patrão chato, atender gente chata? Qual a razão disso tudo, se o Senhor vai voltar em 2024? Então eu vou vender tudo que eu tenho, agora eu vou viver como um indigente, sem nada. E isso trouxe um problema sério para a igreja, porque era tanta gente que estava nessa situação, que a igreja não estava dando conta de atender a todas as pessoas que estavam passando por necessidade. E Paulo se vê obrigado, no sentido espiritual, digamos assim, orientado pelo Espírito, a escrever 2 Tessalonicenses, que ele dirime, ele corrige esse rumo que a igreja de Tessalônica estava tomando. O que nos leva, queridos, a uma atenção muito grande que a gente tem que ter. Você vê, parece uma doutrina marginal a fé cristã, o retorno de Jesus. É uma doutrina que parece que nós só lembramos dela em alguns momentos da história, quando as coisas vão muito estão muito ruins, aí a gente lembra, o Brasil está deixando de ser um país democrático, o islamismo está tomando o mundo, o comunismo vai invadir tudo e tal, então a gente, isso é o quê? O Senhor está voltando. Aí a gente lembra da doutrina. É uma doutrina que aparentemente é marginal e não provoca
tanta consequência na vida da igreja, mas isso não é verdade. Primeiro que escatologia não é uma doutrina marginal dentro da teologia cristã, é uma doutrina central. O retorno do Senhor Jesus é a centralidade da fé cristã. E segundo, toda a doutrina, ela provoca uma consequência prática na igreja. Então, se eu interpreto uma doutrina de maneira equivocada, isso não vai ficar no mundo das ideias ou dos pensamentos, isso vai se desenvolver na prática da igreja. Olha o exemplo de Tessalônica, né? Olha, Jesus vem logo, o que eu vou fazer? Eu não vou trabalhar. É uma doutrina, uma má interpretação de uma doutrina que gera para a vida daquelas pessoas uma conduta errada. Então, toda doutrina errada produz conduta errada. Nada de bom sai de uma má doutrina. Nada de correto sai de uma doutrina errada. Doutrina errada produz vida errada. Compreensão errada de doutrina produz uma vida errada. É o que a gente chama de ortodoxia, que é o conhecimento correto, e a ortopraxia é a vida correta em cima daquilo que você sabe. E Tessalônica estava enfrentando um problema sério em relação ao entendimento acerca da doutrina do retorno do Senhor, e Paulo escreve 1 Tessalonicenses. Eles desenvolvem uma vida errada em cima daquilo que eles tinham sido ensinados, e Paulo então escreve 2 Tessalonicenses para corrigir esse pensamento errado da igreja em relação à volta do Senhor. A gente vê isso aonde? Lá em Tessalonicenses capítulo 2, 2 Tessalonicenses capítulo 2. Mas a igreja em Tessalônica passava por outro problema também. Era uma igreja no mundo gentio, um mundo cujos valores se distanciavam de maneira radical daqueles valores que a igreja defendia. Parece muito com 2023, viu? Se encaminhando para 2024. Mas não é, a gente está falando de Tessalônica. Um mar de doutrinas estranhas, juntamente com o segundo grande problema, que era a perseguição. A gente encontra isso tanto em 1 Tessalonicenses, quanto em 2 Tessalonicenses capítulo 1, a gente vê isso. A gente vê no capítulo 3, iniciando aí o versículo 1 do capítulo 3 de 2 Tessalonicenses. A igreja, além de estar enfrentando um problema interno em relação às doutrinas que estavam defendendo e que estavam moldando a atitude da igreja, do lado de fora, a igreja enfrentava muitos problemas e perseguições. De acordo com a doutrina que Paulo defende em outras epístolas, nada além do normal, nada além do comum. Quem quer viver piedosamente com Cristo vai sim sofrer perseguição, deve estar disposto a isso. Não quer dizer que é obrigado, viu? Eu sou piedoso, então é obrigatoriamente eu procurar perseguição, não. Se ela vier até você, que ela venha por conta da sua vida piedosa e não pela vida errada que você leva, mesmo seguindo o nome de Jesus. Que você siga o Evangelho, viva o Evangelho, e que isso traga como consequência perseguição e dissabor. E não porque você tem uma vida tão ruim como de qualquer outro ímpio e você sofra por conta disso. Então a teologia paulina, ela é muito rica no que trata acerca da perseguição. E Tessalônica a igreja em Tessalônica, ela enfrentava muitos problemas nesse sentido, em que a igreja ela estava sendo perseguida. Então, a razão da escrita de 2 Tessalonicenses por Paulo, que conhecia aquela cidade, se fundamenta nesses dois princípios doutrinários e a relação da igreja naquele ambiente pagão e perseguidor que havia naquele local. Paulo, ele é interessante, no capítulo 3, ele começa a falar sobre oração, ele pede oração. Ele diz assim: finalmente, irmãos, orem por nós. Então, o que nós estamos falando no versículo 5 é motivado por uma mente de Paulo no que diz respeito à necessidade de uma vida de oração, não apenas por si, mas que outras pessoas orem por ele. Então é um desafio muito grande que Paulo está enfrentando no seu ministério, né? E ele começa esse capítulo pedindo oração. E ele chega, olha, gente, é muito bonito, né? Que Paulo ele está
pedindo oração, ele manifesta a sua plena convicção do cuidado de Deus sobre ele. Quer dizer, ele está sofrendo, ele está sendo perseguido, mas ele diz, versículo 13, mas o Senhor é fiel e ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Então ele tem confiança, ele demonstra essa confiança em Deus, mesmo passando por todo tipo de tribulação e dificuldade. Agora não é mais Paulo que está pedindo para que a igreja ore por ele, pelo ministério dele, por aqueles que estão com ele. Agora ele manifesta, versículo 5, um desejo que ele tem em favor daqueles irmãos. E olha, gente, que desejo lindo que Paulo ele diz para aqueles irmãos. O que Paulo deseja? Paulo ele podia dizer, olha, que Deus ele faça com que os inimigos caiam aos seus pés. Paulo podia dizer, olha, que Deus ele faça com que vocês sejam prósperos, enriquecidos e tenham tudo sobrando. Paulo podia fazer várias orações, e Paulo pedir que os inimigos caiam por terra, ele está pedindo errado? Não está, isso não é uma oração errada a ser feita. Oração pedindo que Deus dê prosperidade de maneira correta, está errado? Também não está errado. Deus, concede prosperidade à minha vida, à minha igreja, prosperidade para a minha família, através do meu trabalho. Está errado pedir isso? Não está errado pedir isso. Mas o que eu acho interessante na pessoa de Paulo é que Paulo ele sempre pede aquelas coisas que são mais importantes. Sabe? É aquele tipo de irmão que quando você está orando com ele, você fica constrangido pelo nível de profundidade e sinceridade de oração. Não é? Sabe, aquela pessoa que tem uma vida de oração, de confiança em Deus, de amor a Deus, e quando você senta ao lado daquela pessoa e você ouve ela orando, você pergunta assim, poxa, eu nunca pensei em pedir isso dessa maneira na minha vida. E olha só o que Paulo, como ele manifesta o desejo dele em favor daquela igreja. Que o Senhor conduza o coração de vocês. O desejo, e eu digo até mais, a oração, aquilo que Paulo pede a Deus, é que Deus ele seja aquele que conduza o coração dos crentes. Esqueça aqui o seu livre-arbítrio, viu? Deixe ele do lado de fora da igreja, porque o que Paulo está dizendo aqui é que Deus ele conduza, Deus ele faça, Deus ele opere, Deus ele trabalhe, Deus ele age em favor daquelas pessoas. Deus faça aquilo que nós mesmos não estamos dispostos e capazes de fazer. É isso que o apóstolo Paulo ele está pedindo, que o Senhor conduza o coração de vocês, que ele conduza, que ele leve, que ele esteja, sabe, como aquele pastor conduzindo ovelhas, ele diz que ele conduza o coração, porque o coração é o centro e o comando de toda a nossa vida. Ele não está falando só de sentimento, ele não está falando só de paixão, daqueles arroubos que vem quando a gente canta worship, né? E fica, eu te amo Jesus, eu te amo, estou apaixonado, estou amando, o Senhor é meu amado, eu sou a tua noiva, a gente fica repetindo e vem aquele sentimento gostoso, né? Não é esse tipo de sentimento. O coração aqui para Paulo é aquilo que conduz a vida daqueles irmãos, é a representação do todo, é a parte pelo todo. Então o que Paulo está pedindo? Qual é a manifestação dos desejos de Paulo em favor daquela igreja? Que o Senhor conduza o coração de vocês, é aquilo que nos guia, aquilo que nos representa como uma totalidade. E qual é o desejo de Paulo? Que o nosso coração seja conduzido para onde? Primeiro, duas coisas aqui: ao amor de Deus. Que o nosso coração seja conduzido ao amor de Deus. Então, primeiro, diante de uma sociedade com tantos desafios como nós vivemos hoje, em qualquer aspecto que seja, você criar um filho é difícil, você ser um bom funcionário é difícil, você ser uma boa esposa é difícil, você ser um bom marido é difícil, as tentações, as provações, o que a cultura nos imprime, nos ensina é muito forte e tentador, para que a gente abandone aquilo que a Escritura fala e abracemos aquilo que o mundo nos ensina. Então é tudo muito tentador.
para que o seu coração não se submeta. Então eu preciso ser guiado para próximo do amor de Deus. E é interessante como, aí para quem gosta mais um pouquinho da língua original, esse amor de Deus, esse de Deus aqui é um genitivo. Indica origem, é no amor que tem origem em Deus. Vocês já pararam para pensar, amados? Ou pararam para orar pedindo, Deus, que eu possa me aproximar ainda mais do seu amor, compreender, experimentar, me envolver, compreender o teu amor, a tua graça que vem do teu amor, que me sustenta e me guarda. Eu acredito, queridos, que o amor é uma das coisas que a gente mais busca nesse mundo. Concorda comigo? E quando eu digo amor, eu não estou dizendo amor só nesse sentido emocional, mas num aspecto de que o amor é a representação daquilo que nos torna aceitável ao outro. Então, por que eu procuro amor? Mesmo que esse amor ele seja representado no sexo, mesmo que esse amor seja representado na admiração, mesmo que esse amor seja representado no número de visualizações que eu tenho nas minhas redes sociais, o que a gente quer é ser aceito, amado, reconhecido e admirado. É isso que a gente quer. E a oração de Paulo é que nós sejamos conduzidos para uma relação tão profunda com Deus, que o amor dele para nós seja suficiente em qualquer circunstância. Não sei se você já passou por essa experiência, de você estar vivenciando um momento difícil da sua vida, você entra numa crise de ansiedade, às vezes depressão e tantas outras coisas, talvez investigando no final de tudo, o que isso representa é que você esteja distante do amor de Deus. Porque você não o ama mais, você não se aproxima mais dele, você não se deleita mais na presença dele. Gente vem para um culto, para um momento de comunhão, para alguma coisa que seja, e o nosso coração ele está presente, mas a gente não consegue encontrar o caminho do amor de Deus a ponto de agradecer e sentir que ele está de fato conosco. De fato, eu sinto que Deus me ama. Nas minhas dificuldades, nas minhas provações, nas minhas lutas, eu percebo, eu sinto, eu sei, eu confio que Deus me ama. Então, primeiro desejo de Paulo, primeiro desejo para 2024, que a gente caminhe, seja conduzido e guiado para perto do amor de Deus. Quando a gente está perto do amor de Deus, tanta coisa fica para trás, tanta coisa fica subjetiva. As nossas dores, as nossas dificuldades, os nossos vícios, as nossas escravidões, os nossos problemas, as nossas ansiedades, perto do amor de Deus, as coisas grandes se tornam pequenas. Deus ele se torna tão grande, tão gigantesco, seu amor é tão imenso, ele é tão gracioso, que diante desse Deus amoroso, as nossas dores se tornam pequenas. E Paulo diz, olha, nessa sociedade tão corrupta, que persegue os nossos valores, nós como igreja, o lugar mais seguro para você estar é estar perto de Deus. Sabendo que é dele que vem o amor, todo o amor que nós precisamos. Então, meu desejo para mim, para minha família, para minha esposa, meu filho, para minha igreja, é que nós caminhemos conduzidos pelo próprio Senhor em direção ao amor de Deus. Que esse seja o nosso grande alvo. Eu não sei, queridos, nós temos tantas coisas para fazer em se tratando de igreja. Obras. Quando eu digo obra, é obra mesmo, reforma. Não sei se vamos conseguir fazer. Mas, meus irmãos, se eu terminar 2024 coladinho com o amor de Jesus, o ano todo valeu. Porque no final de tudo é isso que nos sustenta, amados. Não é a sua conta bancária. Quando você está num casamento infeliz, se sentindo um miserável, você pode ter R$1 milhão na sua conta, mas aquilo não vale de nada. Quantas pessoas não tiram a vida sem conta para pagar? Não decidem acabar com tudo
sem nenhum problema financeiro. Que o desejo do nosso coração, para nós pessoalmente, para as pessoas que estão ao nosso redor, para a nossa igreja, primeiro é que sejamos conduzidos para o amor de Deus. E um outro desejo manifesto aqui por Paulo, também muito importante, é a perseverança de Cristo. Outras traduções vão dizer a constância de Cristo. Isso é um termo que Paulo vai utilizar aqui. Paulo, lá em Romanos, ele vai fazer também muito uso desse termo, e a igreja de Romanos também enfrentava muitas dificuldades. Ele vai fazer esse termo, ele vai usar esse termo perseverança, fazendo referência à capacidade de suportar a adversidade. É de você se manter firme, fiel a Cristo, passando pelo que você passa. Queridos, toda a nossa prova, toda a nossa dificuldade é um teste da nossa fidelidade a Jesus. É o quanto nós nos importamos com Ele, com aquilo que Ele ama, com aquilo que Ele nos mandou fazer. Então, quando eu digo que o Senhor nos conduz à perseverança de Cristo, esse de Cristo é também um genitivo, é a perseverança que tem origem em Cristo. Quer dizer, sem Cristo eu não vou conseguir caminhar, longe dele eu não vou conseguir perseverar, eu não vou conseguir resistir. Quanto mais distante, mais fraco, quanto mais distante, mais falho. Onde é que está a resposta da minha apatia espiritual? Onde é que está a resposta da minha falta de vontade, da minha ausência, da minha incapacidade, da minha vida infrutífera? Está no fato de que nós estamos distantes daquele que nos conduz à perseverança, da fonte de toda perseverança. Quando nos afastamos de Cristo, nós nos tornamos religiosos, infrutíferos. Como usar uma expressão neotestamentária, nos tornamos como fariseus. As nossas preocupações não são mais servir ao Senhor, servir à igreja, conduzir pessoas a Cristo, abençoar a minha família, ser um instrumento de Deus. A gente não tem mais como propósito isso, porque nos afastamos da fonte, da origem de toda perseverança. Por mais que continuemos a vir à igreja, pelo menos algumas vezes no mês, talvez nem todas, a gente às vezes, por conta do distanciamento de Cristo, a gente tem até dificuldade de perseverar no culto público. E a gente às vezes vem para o culto público presencialmente, mas a nossa alma não se conecta à fonte de amor e perseverança. Para mim já bastam os 19 anos que eu fui católico, que eu ia para a missa como uma obrigação a ser cumprida, porque a minha mãe era católica. Já bastam os 19 anos que eu vivi assim, cumprindo um pré-requisito da minha religião. Hoje não, eu quero vir à igreja para participar, para adorar, para estar perto daquele que é a fonte de amor e perseverança. Dois grandes desafios, e todos os dois, eles só são encontrados na presença do Senhor. O amor de Deus e a perseverança de Cristo. Que encontremos, amados, nele, somente nele, porque ele é a fonte. Que encontremos o amor, do qual precisamos e devemos sustentar a nossa vida, o amor de Deus, e que no Senhor encontremos o fundamento da nossa perseverança, mesmo quando os dias são maus, mesmo quando eu sou tentado por aquela série novinha da Netflix que saiu, mesmo que eu seja tentado por aquele filme que estreou no cinema, e eu marquei logo o compromisso domingo de manhã. Quem vai no cinema domingo de manhã? Esse culto domingo de manhã é aquele culto que deixa todo mundo sem opção, porque não tem cinema, né? Talvez a praia, mas praia tem à tarde também, né? E nós somos convidados, amados, a nos aproximar desse Deus que é a fonte de amor e desse Cristo que é a fonte de perseverança. Perceba, queridos, que
o Senhor, ele fala sobre o Pai e ele fala sobre o Filho. O Pai é aquele que nos deu o Filho por amor. O Pai nos deu o Filho, porque Deus amou ao mundo de tal maneira. Ele é a fonte de amor. E Cristo é aquele que suportou e foi obediente até o final. Ele é o nosso grande modelo e fonte de perseverança. E é nele que nós devemos buscar. Amados, se você sente que o teu amor a Deus está lá embaixo e que tua perseverança também está em falta, há algo muito claro aqui: é porque você está distante de Deus e porque você está distante de Cristo. Não é porque a tua vida está difícil, não é porque as tentações são grandes, é porque você está longe da fonte de amor e da fonte de perseverança. E que nós em 2024, queridos, possamos assumir o compromisso de se aproximar do amor do Pai e da perseverança de Cristo. Amém?